Muito bem, então nós vamos falar agora um pouquinho sobre como o Ayurveda entende a imunidade, o que também é chamado de uma forma mais comum como Ojas, ou também Vyadiksha-Matva, que é um dos termos usados para descrever essa parte do Ayurveda que estuda a imunidade. Como a gente viu já no vídeo anterior, quem teve a oportunidade de assistir, falando um pouquinho, descrevendo o pensamento do Ayurveda a partir dos 5 elementos e as combinações que formam os doshas, que são as tendências constitucionais, nós vamos perceber que todas as coisas elas são formadas por Kapha, Pitta e Vata. Elas têm em sua combinação, em sua constituição, na sua essência mesmo, aquilo que forma a cada substância que existe no universo, seja essa substância uma planta, seja essa substância um animal, um mineral. Estou chamando de substância para a gente poder usar um termo bem genérico, que inclusive é um termo usado muito no Ayurveda, que é o Dravya, que é essa ideia justamente de que tudo é substância, você é uma substância, ok? Porque se a gente pensar que substância é aquilo que é um constituinte, um combinado ali de elementos, de átomos, de ideias, de históricos, de ancestralidades, de uma série de coisas, você é uma substância, o gato é uma substância, a planta é outra substância, e a pedra é uma substância, e cada um dos elementos, enfim, tá certo? Tudo que compõe a grande manifestação. Então, pensando dessa forma, cada substância ela vai ter ali na sua composição uma certa dose, uma certa quantidade de Kapha, que é terra e água, de Pitta, que é fogo e água, e de Vata, que é ar e espaço, compondo ali, como que é a estrutura dela, ou seja, Kapha, o quanto que ela tem de Kapha para moldar essa estrutura, o quanto ela tem de Pitta para poder fazer o metabolismo ali das suas contrapartes, daquilo que precisa para manter a vida presente ali, e como que é esse movimento interno das partículas, todo o movimento que faz com que esse metabolismo possa acontecer, por exemplo, o movimento, se é alguma coisa que se movimenta, como que se dá esse movimento, todo o movimento ali das divisões celulares, por exemplo, tudo isso que é a função de Vata. E a gente vai observando cada uma dessas substâncias e procurando entendê-las a partir desses termos. Esses termos eles vão ser extremamente importantes para nós, porque o Ayurveda está embasado em um conceito muito importante, que é igual aumenta igual. Oposto reduz oposto. Esse não é um conceito, na verdade é o próprio princípio do Ayurveda. O Ayurveda ele realiza as suas tarefas de harmonização, de pacificação, de equilíbrio e até mesmo de cura, partindo desse pressuposto: igual aumenta igual, oposto reduz oposto. Então a gente vai saber já de antemão que isso é algo que nós já conhecemos, esse princípio, ok? Bem simples. Se você estiver com frio, você vai no seu guarda-roupa e pega um agasalho, pega um cobertor, coloca uma meia nos pés. Você não faz isso, não é uma coisa que você precisa estudar num livro, é automático. Se você sente muito calor, por exemplo, você toma uma água mais fresca, uma água de coco, você tem uma tendência de buscar justamente aquilo que te refresca, um banho frio, alguma coisa que vá melhorar aquela sensação de calor muito grande. E isso funciona para todos os pares de opostos, tá certo? Assim, a gente sempre vai buscar o equilíbrio, o alívio de algo que está muito grande, muito intenso, pelo seu oposto. Então, se você tem, por exemplo, um alimento que de repente ele ficou muito, muito picante, assim, alguém errou a mão na pimenta. Então, como que a gente conserta isso? Então, você coloca, por exemplo, um ghee, que é a manteiga clarificada, um pouquinho de óleo de coco, que são óleos frios, que vão tirar aquele excesso de quente provocado pela pimenta. Na ausência disso,
vai ter que tomar água, não vai ter jeito, você vai comer a comida e toma um pouco de água para refrescar aquele ardor. Então, nós buscamos naturalmente os opostos para nos provocar, para provocar a sensação de alívio, alívio daquilo que está demais, aquilo que está em excesso, tá certo? É assim que o Ayurveda pensa, claro que isso tudo é dentro do campo do entendimento de cada substância, de cada planta, de cada, por exemplo, planta medicinal, ou cada alimento, isso tudo vai, né, se expandir e abrir incontáveis leques aí de entendimento para a gente poder fazer essa investigação. Mas para o que nos importa aqui é a gente pensar o seguinte: a imunidade, ela é como se fosse assim a função mais sublime, mais elevada, como se fosse assim o kapha transcendental, o kapha, a gente poderia usar esse termo de superior, mas eu não gosto muito desse termo essa ideia de superior, porque aí você tem que criar imediatamente uma ideia de inferior. Não é isso, mas sabe o óleo essencial de uma planta? Então, por exemplo, você pega lá um óleo essencial de erva doce. E aí você pinga assim, ó, uma gotinha assim, ó, e faz assim. E aí a sensação quando você aspira aquele aroma é que você está dentro de uma plantação de erva doce, com muita erva doce. O que é aquilo? Aquilo é a essência daquela planta em uma gotinha. Então, a função da imunidade, por exemplo, é ser justamente, não é que é a função, mas se a gente pudesse traduzir como o Ayurveda entende imunidade, é essa gotinha de kapha, essencial, é a parte mais essencial do kapha que vai fazer com que a sua função, que é manter as estruturas bem nutridas, porque ele é formador de estruturas, essa é uma das funções principais de kapha, é a estruturação. Então, a imunidade, ela está intimamente ligada com essa força de estruturação e também com a outra função de kapha, que é a lubrificação adequada dos tecidos, a lubrificação adequada de todas as coisas que precisam estar lubrificadas para que elas possam exercer corretamente as suas funções. Por exemplo, se eu estiver aqui, estou aqui falando com vocês, daqui a pouco vai secar a minha garganta, e aí eu tenho aqui do ladinho um chazinho de gengibre, que eu estou tomando um pouquinho de chazinho de gengibre para manter essa região bem aquecida, umidificada, para poder continuar falando com vocês, tá certo? Então só um minuto, para aproveitar, já que eu peguei a xícara, já tomo o chá, já lubrifico agora. Então essa é uma função de kapha. E a função da imunidade é ser essa gotinha miraculosa, né, que é a essência, o suprassumo de kapha, que vai fazer com que a gente seja forte, seja resistente, que a gente aguente firme. Por isso que eu senti que esse tema, nesse momento, era um tema muito importante, porque a imunidade é a grande chave para a gente poder, é uma das, né? Depois a gente vai falar de outra, mas assim, pensando de uma forma bem prática, a gente precisa estar forte nesse momento. A gente precisa que as nossas defesas internas, aquelas que protegem a boa saúde, o bem-estar do nosso organismo, que tudo isso esteja lá em cima super bem, tá certo? Então, pensando que kapha forma estrutura e lubrificação e que ojas, tá? Que é a palavrinha que a gente vai usar aqui para falar sobre imunidade. Ojas é essa gota mágica que é a essência, como se eu pegasse o kapha assim, igual extrair óleo essencial, né? Você comprime, você espreme, ou você, né, tem vários métodos, aí você consegue tirar aquele suprassumo, aquela gota perfeita que vai ali
produzir essa resistência, essa lubrificação adequada de todos os tecidos para que você possa ficar saudável, para que você possa ficar bem. Existem duas formas, né, da gente pensar na imunidade, na importância da imunidade, do fortalecimento da imunidade, o fortalecimento de ojas em nós. A primeira delas vai ser sempre a prevenção, porque pode ser que alguém esteja ouvindo, assistindo aqui esse vídeo, essa aula, e pensando assim, nossa, eu não tenho que me preocupar com nada disso, tenho uma saúde de ferro, estou super bem. Ótimo, que maravilha, eu aconselho você a todos os dias fazer uma reverência para o Ojas dentro de você, para essa essência maravilhosa, de uma boa resistência, um bom potencial aí de resiliência também, né, que você tem. Que ótimo, que maravilhoso, mas não custa nada aprender um pouquinho mais sobre isso, ou seja, fazer a prevenção para que você continue assim. Tá ótimo, pode ficar melhor ainda, continue assim. Então, a prevenção, a profilaxia, esse é um dos campos onde o Ayurveda mais atua. Por isso que o Ayurveda ele é muito mais uma filosofia de vida extremamente pedagógica do que necessariamente um sistema de cura. Claro que a segunda função da gente aprender sobre Ojas é para a gente poder curar uma doença que esteja em andamento, aumentando, através desse pensamento, eu vou aumentar a resistência do hospedeiro dessa doença, porque essa doença ela está num embate aí com as forças defensoras desse sistema que é o hospedeiro. O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a força desse hospedeiro para que o invasor ele fique bem pequenininho e ele possa ser eliminado com sucesso, tá certo? Então esse é outro pensamento da imunidade. Se a gente puder pensar em prevenção, pensar em profilaxia, quando o invasor chegar, ele já vai ser pequeno, perto da força de resistência, não vai nem conseguir conversar, não vai nem conseguir fazer absolutamente nada, tá certo? Então a gente vai entender que Ojas é a forma mais sublime de Kapha, que é a composição de terra e água, que nos dá imunidade, que nos dá força, que nos dá resistência, que mantém tudo lubrificado adequadamente. Como é que nós vamos entender isso? Nós vamos entender isso que nós precisamos na nossa vida pensar qual está sendo a nossa absorção, a nossa ingesta daquilo que de verdade nos fortalece. Fica aí essa reflexão. Será que eu estou no meu dia a dia colocando, trazendo para dentro de mim aquilo que me fortalece, aquilo que me nutre de verdade ou não? Então, vamos entender uma coisa importante. Estar trazendo para junto de mim pode ser estar ingerindo pela boca. Sim, os alimentos. A dietética é um dos assuntos mais queridinhos aí por quem se interessa pelo Ayurveda. Muitas vezes vem por esse caminho. Eu quero entender porque o Ayurveda fala muito sobre alimentação adequada, alimentação saudável. Sim, a ingesta de alimentos adequados para cada pessoa que vão fazer com que essa pessoa seja forte. Estou falando pessoa, mas num campo muito mais amplo isso serve para tudo, tá? Para todas as substâncias. Muito bem. Então, será que eu estou ingerindo alimentos que sejam adequadamente nutritivos para que eu possa gerar esta força interna? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: será que alimento é só aquilo que eu ingiro pela boca? Ou será que o ar que eu respiro, de certa forma, também não é alimento? A música que eu escuto, ou as palavras que eu escuto, as mensagens que eu escuto, são alimentos também que vão me compor.
Será que aquilo que vai para minha pele também não é alimento? Ou mesmo aquilo que eu vejo, as imagens a que eu sou exposta, aquilo não está entrando dentro de mim de alguma maneira, aquilo também está me alimentando. Então o Ayurveda ele vai entender alimento de uma forma muito mais ampla. Quando a gente falar aqui alimento, ingesta, a gente, por favor, vai sempre estender essa ideia de alimentação para uma ideia muito mais ampla, muito mais rica. É aquilo que eu penso é alimento. Se eu ficar pensando numa determinada coisa com muita frequência, eu estou me alimentando daquilo. Se eu ficar com um determinado sentimento, eu estou experimentando uma determinada emoção e eu fico alimentando essa emoção, eu estou me nutrindo daquilo, ok? Então a gente vai dar uma pausa agora, porque eu fui avisada que esse vídeo já está atingindo o tamanho máximo, antes que eu perca ele. A gente já volta a falar.